refutando a Igreja Católica Romana. Bom, nesse vídeo irei falar da Igreja Católica Romana, a única igreja verdadeira fundada por Cristo, isso dito pelos católicos, claro, e não por minha parte. Mas vamos ao ponto que eu quero chegar. Bom, muitos católicos argumentam que se você for cristão, mas se não for cristão católico romano, de acordo com eles você está condenado. Não adianta se você é um cristão que segue os mandamentos de Deus, ou se você pratica as boas obras, ou se você defende a palavra. Na visão deles, para você receber a salvação, é preciso que você faça parte da religião deles. Como se você dizer não, eles dizem que você nega a Jesus Cristo, caso você não queira fazer parte da religião deles. Os católicos, eles até partem para o famoso marabalismo, que consiste em distorcer informações. No caso, eles pegam versículos isolados da Bíblia, criam uma interpretação distorcida seguindo a tradição de sua igreja. Como por exemplo, eles pegam o texto de Mateus capítulo 16 de versículo 18, que diz: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão. Bom, eles já partem da premissa de que a igreja que Jesus se refere se trata da Igreja Católica Apostólica Romana. Só que aí eles se enganam. Se for fazer uma pesquisa mínima, você descobrirá que já havia muitas outras igrejas, que no caso, a primeira igreja a existir se trata da Igreja de Jerusalém, que foi uma das primeiras igrejas a existirem. No caso, a Igreja de Jerusalém foi fundada no século I depois de Cristo. Já a Igreja Católica só foi lá surgir no século IV depois de Cristo. A Igreja Católica começou a surgir quando o imperador Constantino deu a liberdade aos cristãos de propagar sua fé sem receber perseguição. A igreja do primeiro século, elas são bem diferentes da igreja atual de Roma, que não tem nada a ver com a igreja primitiva. Vocês podem até olhar essa lista com os nomes de todas as igrejas que já existiam antes do catolicismo romano. Aqui está essa lista. Antes do surgimento da Igreja Católica Romana como a conhecemos hoje, existiam várias comunidades cristãs primitivas que formaram as primeiras igrejas. Essas igrejas se estabeleceram logo após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, principalmente no século I depois de Cristo. Aqui estão algumas das primeiras igrejas e comunidades cristãs. Número 1. Igreja de Jerusalém, considerada a primeira igreja cristã, foi estabelecida logo após o Pentecostes, quando os apóstolos começaram a pregar em Jerusalém. Tiago, o justo, irmão de Jesus, é frequentemente mencionado como seu líder. Número 2. Igreja de Antioquia, uma das comunidades cristãs mais antigas, localizada em Antioquia e atualmente na Turquia. Antioquia é conhecida por ser o lugar onde os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Paulo de Tarso e Barnabé pregaram e ensinaram nesta comunidade. Número 3. Igreja de Alexandria, estabelecida no Egito. Alexandria se tornou um dos principais centros de teologia cristã. A tradição atribui a fundação da Igreja de Alexandria ao evangelista Marcos. Número 4. Igreja de Roma. Embora não seja a primeira, a Igreja de Roma ganhou proeminência ao longo do tempo, especialmente devido ao martírio de Pedro e Paulo nesta cidade. Eventualmente, o bispo de Roma se tornaria o Papa, líder da Igreja Católica Romana. Número 5. Igreja de Éfeso, localizada na Ásia Menor, atual Turquia. Éfeso foi um dos principais centros do cristianismo primitivo. O apóstolo João teria vivido aqui, e a tradição sugere que Maria, mãe de Jesus, também passou seus últimos anos em Éfeso. Veja que todas essas igrejas, principalmente a de Roma, não contêm o nome católico. A Igreja Católica só surgiu mesmo lá no início do século IV, concílios de Nicéia. Porquanto essas igrejas citadas no texto eram todas independentes, e não se tratava de uma religião em si. O termo religião foi criado pelo ser humano. Agora, para terminar esse vídeo, eu irei dizer: a palavra igreja realmente não existe na Bíblia. A palavra que Jesus usar traduzida como igreja é ecclesian, que no grego antigo é uma palavra ambígua. No caso, ela em diferentes contextos pode ser usada para reunião, ajuntamento de pessoas em tal lugar. No caso bíblico, pode ser explicado como a união de cristão em tal lugar, seja na rua, em casa, ou em qualquer lugar. A palavra que Jesus está referindo não está relacionado a um templo de pedra. Quando Cristo fala de pedra, ele está se referindo a Pedro, que Pedro em hebraico significa pedra.
E sobre as chaves não só foi a Pedro que Jesus disse isso. Em outras passagens bíblicas Jesus diz a mesma coisa aos apóstolos. Mateus 18 capítulo e versículo 18. Com toda certeza vos asseguro que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Há outros versículos também que ele fala a mesma coisa. João capítulo 20 versículo 21 e verso 23. E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, se-lhes são perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, se-lhes são mantidos. Nesses versículos deixam claro que a autoridade foram dadas de igual modo aos apóstolos. Assim, acabando de vez com essas histórias da tradição católica que afirma que Pedro foi o primeiro Papa, não existe hierarquia na congregação de Cristo. Todos são iguais perante ao Criador. Fim do vídeo.